Ninguém imaginava que o Brasil, um país historicamente distante dos grandes conflitos entre potências militares globais, acabaria se tornando uma peça essencial para o desenvolvimento do maior submarino nuclear já projetado pela humanidade. Muito menos que essa participação seria mantida em absoluto segredo por décadas, escondida em documentos nunca liberados ao público, em memórias enterradas e instalações que, até hoje, a maior parte da população nem sabe que existem. Mas toda história tem um ponto de virada, se o ponto de virada brasileiro aconteceu muito antes do que as pessoas poderiam supor. Tudo começou quando, ainda nos anos 1970, engenheiros brasileiros descobriram algo que mudaria o rumo da tecnologia naval nuclear. Era uma capacidade rara, quase inexistente fora do eixo Estados Unidos e URSS, a habilidade de desenvolver ligas metálicas altamente resistentes, com tolerância térmica elevadíssima e praticamente imunes às microfissuras que costumavam comprometer cascos de submarinos em profundidades extremas. A ironia é que essa descoberta não foi feita em um laboratório militar, mas em uma pequena fundição industrial do interior paulista, onde pesquisadores trabalhavam com materiais experimentais destinados a aplicações civis. Quando relatórios silenciosos sobre essas ligas brasileiras começaram a circular, chamaram a atenção de serviços de inteligência estrangeiros. Em plena Guerra Fria, qualquer vantagem tecnológica, por menor que fosse, poderia redefinir o equilíbrio global. E o que o Brasil havia descoberto era muito mais do que o pequeno, ou era um avanço tão significativo que, se aplicado corretamente, permitiria a construção de submarinos nucleares muito maiores, mais profundos e mais resistentes do que qualquer coisa existente na época. O que era apenas uma curiosidade científica se transformou, rapidamente, em preocupação geopolítica. Documentos internos, hoje parcialmente acessíveis apenas por fragmentos vazados, mostram que países poderosos começaram a monitorar discretamente o que o Brasil estava desenvolvendo. Não eram apenas cientistas metalúrgicos que interessavam, eram os engenheiros navais brasileiros, as universidades que colaboravam indiretamente, e até programas de pesquisa em materiais compósitos que ninguém, fora um círculo fechado do governo, imaginava que tinham potencial militar. E então veio o convite. Não como um acordo público, não como parceria oficial, mas como uma aproximação silenciosa, sabemos hoje, feita por intermediários ligados a uma potência naval que, na época, se preparava para construir algo absolutamente colossal, um submarino nuclear de classe totalmente inédita, muito maior do que os Typhoon soviéticos ou os Ohio americanos. Um submarino tão gigantesco que a própria tecnologia do país responsável não era suficiente para garantir a integridade estrutural do casco nas profundidades planejadas. A única solução? Recorrer ao conhecimento brasileiro. A verdade é que o Brasil não sabia exatamente no que estava se metendo. Para os engenheiros nacionais, aquilo parecia apenas um acordo técnico, uma colaboração sigilosa que traria investimento, acesso a tecnologias avançadas e abertura para futuras iniciativas no setor naval militar. Mas, para aquela potência estrangeira, o Brasil representava a chave final que faltava para tornar o projeto viável. Sem as ligas brasileiras, o submarino simplesmente não poderia ser concluído. Mas o acordo tinha seu preço, e a contrapartida não foi pequena. Em troca do conhecimento metalúrgico, o Brasil receberia acesso limitado, mais real, a tecnologias sensíveis de propulsão nuclear naval, sistemas de resfriamento compacto e técnicas de blindagem interna que, até então, nenhum país sul-americano tinha alcançado. O objetivo dos estrangeiros era claro, dar o mínimo possível, mas o suficiente para manter o Brasil cooperando. Eles não imaginavam que o Brasil aprenderia muito mais do que eles estavam dispostos a ensinar. Durante anos, cientistas brasileiros trabalharam anonimamente em laboratórios subterrâneos, enviando relatórios codificados, analisando tensões térmicas, propondo modificações, aprimorando a resistência dos materiais, pouco a pouco, ganhando respeito dentro do próprio projeto internacional. O que era para ser um papel secundário se tornou indispensável. Sem o conhecimento químico e metalúrgico brasileiro, o casco do submarino, que deveria suportar pressões monstruosas em profundidades inéditas, simplesmente não seria seguro. E o mais impressionante, o Brasil contribuiu também para algo que poucos imaginariam possível naquela época. Os engenheiros brasileiros descobriram uma forma de reduzir a assinatura acústica do submarino, tornando suas vibrações estruturais muito menos perceptíveis por sonares inimigos.
Essa técnica, fruto da combinação de revestimentos especiais com geometrias calculadas milimetricamente, foi tão revolucionária que muitos especialistas estrangeiros acreditaram estar diante de algo suspeito demais só para um país latino. Houve acusações veladas, espionagem, tentativas de roubar a tecnologia antes que fosse totalmente registrada. Tudo em completo silêncio. Com o passar dos anos, o Brasil já não era mais mero colaborador. Ele se tornou parte integrante do projeto. Quando o submarino finalmente começou a tomar forma, um colosso metálico tão gigantesco que parecia impossível flutuar, muito menos navegar, engenheiros brasileiros estavam presentes nos testes iniciais. Muitos não podiam sequer revelar às próprias famílias onde estavam ou o que estavam fazendo. Relatórios mostram que brasileiros foram responsáveis por corrigir falhas que, se ignoradas, poderiam causar desastres catastróficos na fase de testes submersos. A história oficial, aquela que aparece nos jornais, nos documentários e nos livros, simplesmente não menciona o Brasil. É como se nada tivesse acontecido. Mas os documentos internos, os relatos de engenheiros aposentados, as menções sutis em arquivos diplomáticos vazados ao longo das décadas, tudo aponta na mesma direção. O maior submarino nuclear do mundo só existe porque um grupo pequeno, silencioso e altamente capacitado de cientistas brasileiros fez o impossível. E ninguém, absolutamente ninguém, fora desses círculos restritos podia saber. O mais intrigante é que, ao contrário do que se poderia imaginar, essa colaboração clandestina não enfraqueceu a posição brasileira. Pelo contrário, ela fez com que o Brasil adquirisse um conhecimento tão estratégico que, anos depois, permitiria iniciar seus próprios programas avançados de submarinos, muito além do que a opinião pública imagina. Alguns analistas afirmam que, sem essa experiência escondida, o Brasil jamais teria desenvolvido a capacidade de projetar reatores compactos, nem teria conseguido avançar em tecnologias de propulsão silenciosa. Mas a verdade completa ainda vai além. A potência estrangeira envolvida no acordo percebeu tarde demais que havia entregado ao Brasil mais do que pretendia. A troca inicialmente desigual acabou se tornando uma arma silenciosa do lado brasileiro, um trunfo estratégico que permanece guardado até hoje. O submarino gigante foi concluído, lançado e entrou para a história como obra da tal potência. Os brasileiros nunca receberam crédito público. Mas, nos bastidores militares, todos sabem que, sem o Brasil, o projeto teria fracassado. E assim se formou uma aliança nada oficial, um elo discreto e perigoso entre dois países que, aos olhos do mundo, nunca tiveram ligação tão profunda. Uma aliança que até hoje influencia análises geopolíticas, decisões de bastidores e movimentos estratégicos que poucos conseguem compreender. E tudo isso graças a um detalhe que ninguém imaginava: o Brasil tinha o que ninguém mais tinha. Mas essa é apenas a porta de entrada dessa história. Porque o que veio depois, as tensões internas, as ameaças externas, os esforços para manter tudo em sigilo e as consequências inesperadas para o futuro militar brasileiro, foi ainda mais extraordinário. A partir do momento em que o submarino começou a passar da fase teórica para a construção real, o clima dentro do projeto mudou drasticamente. O que antes era apenas um intercâmbio técnico discreto passou a se tornar uma operação de altíssimo risco estratégico. A simples existência daquele colosso submarino já representava uma ameaça ao equilíbrio militar global, e qualquer falha, vazamento ou sabotagem poderia gerar uma crise internacional de proporções incalculáveis. Foi nesse contexto que a presença brasileira deixou de ser apenas útil e passou a ser absolutamente crítica. Os testes iniciais revelaram algo alarmante. Embora o casco fosse resistente o suficiente em teoria, certas regiões apresentavam comportamentos inesperados quando submetidas a ciclos extremos de pressão e temperatura. Microdeformações quase invisíveis surgiam após longos períodos submersos, algo que nenhum modelo computacional estrangeiro havia previsto. Foi nesse momento que os engenheiros brasileiros assumiram o protagonismo. Utilizando métodos próprios de análise estrutural, desenvolvidos originalmente para plataformas offshore em águas profundas, eles identificaram padrões de estresse que escapavam aos cálculos tradicionais usados pelas grandes potências navais. A solução exigia uma reformulação completa de partes do casco interno, com redistribuição de tensões e aplicação de novas ligas híbridas. Essa alteração não apenas salvou o projeto,
como permitiu algo ainda mais ambicioso, vai aumentar o tamanho final do submarino além do previsto inicialmente. O resultado foi uma embarcação sem precedentes, maior, mais silenciosa e capaz de operar em profundidades jamais alcançadas por qualquer outro submarino nuclear conhecido. Enquanto isso, fora dos estaleiros secretos, serviços de inteligência de outras nações começavam a desconfiar. Informações fragmentadas indicavam que aquele projeto estava avançando rápido demais. Satélites captavam movimentações incomuns, consumo energético elevado em instalações costeiras e um fluxo de materiais que não correspondia aos projetos oficialmente declarados. O nome do Brasil começou a aparecer em relatórios confidenciais, sempre de forma vaga, sempre acompanhado de interrogações. Como um país sem tradição em armamento nuclear naval poderia estar envolvido em algo tão grande? A resposta estava justamente no silêncio brasileiro. O país nunca anunciou oficialmente sua participação. Não houve comunicados, tratados públicos ou declarações políticas. Tudo ocorreu por meio de acordos técnicos fragmentados, empresas intermediárias, centros de pesquisa com fachada civil e contratos que, isoladamente, pareciam inofensivos. Mas, quando analisados em conjunto, formavam um quebra-cabeça perturbador. Internamente, o Brasil também vivia suas próprias tensões. Nem todos dentro do governo sabiam da extensão real do envolvimento. O projeto era compartimentado até mesmo entre autoridades militares. Poucos tinham a visão completa. Os cientistas envolvidos operavam sob contratos que os proibiam de discutir qualquer detalhe, sob pena de acusações graves. Ainda assim, muitos deles perceberam que estavam ajudando a criar algo que mudaria a história da guerra naval para sempre. O impacto psicológico desse trabalho foi profundo. Alguns engenheiros relataram anos depois que sabiam estar ultrapassando uma linha invisível, ajudando a construir uma máquina que poderia carregar armas capazes de destruir cidades inteiras. Outros viam o projeto como uma oportunidade única de aprendizado, um salto tecnológico que colocaria o Brasil em um patamar inalcançável por vias tradicionais. Não havia consenso moral, apenas a certeza de que não havia mais como voltar atrás. Com o submarino quase finalizado, surgiram novos desafios. A propulsão nuclear compacta exigia sistemas de resfriamento extremamente eficientes, e novamente os brasileiros tiveram papel decisivo. Experiências realizadas em território nacional, longe dos olhos estrangeiros, resultaram em soluções que reduziram drasticamente o risco de falhas térmicas. Essas soluções seriam mais tarde adaptadas, em versões simplificadas, aos próprios projetos brasileiros, criando uma base tecnológica que o país levaria décadas para desenvolver de outra forma. A potência estrangeira começou a perceber que havia subestimado o parceiro. O Brasil não apenas executava tarefas, ele inovava, sugeria melhorias e antecipava problemas. Isso gerou desconforto. Relatórios internos demonstram que houve tentativas deliberadas de limitar o acesso brasileiro a determinadas áreas do projeto. Mas já era tarde demais. O conhecimento essencial havia sido absorvido, processado e, em muitos casos, aprimorado. Quando o submarino finalmente foi lançado, o evento ocorreu longe das câmeras e do público. Nenhuma cerimônia grandiosa. Nenhum anúncio triunfal. Apenas um teste silencioso em águas profundas, acompanhado por poucos oficiais e técnicos. Entre eles, brasileiros. O sucesso foi imediato. O submarino superou todas as expectativas, atingindo níveis de estabilidade, silêncio e resistência estrutural que chocaram até seus próprios criadores. A partir desse momento, a história foi oficialmente encerrada, pelo menos na superfície. O mundo nunca soube que o Brasil esteve ali. Mas nos bastidores, tudo mudou. O país passou a ser visto de forma diferente por potências nucleares. Não como uma ameaça direta, mas como um ator estratégico imprevisível, detentor de conhecimentos sensíveis que não poderiam ser ignorados. Esse novo status trouxe consequências. O Brasil começou a sofrer pressões diplomáticas sutis, restrições tecnológicas e tentativas veladas de espionagem industrial. Ao mesmo tempo, recebeu convites discretos para colaborações futuras, sempre cercadas de cautela. O recado era claro: o Brasil havia entrado em um clube do qual nunca foi oficialmente convidado, mas do qual não poderia mais ser excluído. E foi justamente essa experiência secreta que lançou as bases para algo ainda maior.
O aprendizado acumulado naquele projeto permitiu ao Brasil sonhar com seus próprios submarinos nucleares, não como cópias, mas como projetos originais. Ideias que antes pareciam impossíveis começaram a ser discutidas em salas fechadas, longe da opinião pública. O país havia provado, para si mesmo e para o mundo invisível da geopolítica, que era capaz. Mas o preço desse avanço foi alto. O sigilo absoluto cobrou seu tributo em forma de apagamento histórico, isolamento tecnológico e dilemas éticos não resolvidos. Até hoje, muitos dos envolvidos carregam o peso de terem participado de algo gigantesco sem jamais poder contar a história completa. E ainda assim, essa não é a parte mais impressionante de toda essa trajetória. Porque o verdadeiro impacto da participação brasileira só se tornaria evidente anos depois, quando o mundo começasse a perceber que aquele submarino não era apenas grande. Ele era o precursor de uma nova era na guerra submarina, uma era que, silenciosamente, começou com o Brasil. Com o passar dos anos, os efeitos daquela colaboração silenciosa começaram a se manifestar de maneira indireta, quase imperceptível para quem observava de fora. O Brasil passou a dominar tecnologias que raríssimos países no mundo possuíam, mesmo sem nunca anunciá-las oficialmente. Centros de pesquisa nacionais começaram a apresentar avanços inesperados em áreas como metalurgia avançada, sistemas de propulsão, controle acústico e engenharia nuclear de baixa assinatura. Para a comunidade internacional, esses saltos pareciam desconectados. Para quem conhecia os bastidores, tudo fazia sentido. A experiência adquirida no desenvolvimento do maior submarino nuclear do mundo criou uma geração inteira de engenheiros e cientistas brasileiros capazes de pensar em escala estratégica. Não se tratava mais apenas de resolver problemas técnicos, mas de antecipar cenários, prever falhas invisíveis e projetar sistemas que precisavam funcionar por décadas sem manutenção externa. Esse tipo de mentalidade não nasce em universidades comuns, se ela só surge quando se participa de projetos extremos, onde o erro não é uma opção. Ao mesmo tempo, o silêncio oficial começou a gerar especulações. Analistas estrangeiros passaram a notar que o Brasil evitava certos acordos internacionais, recusava cooperações específicas e mantinha posições ambíguas em fóruns estratégicos. Não era neutralidade passiva. Era cautela calculada. O país sabia exatamente o que possuía, se o que o mundo não sabia que ele possuía. Nos corredores da geopolítica, rumores começaram a circular. Alguns afirmavam que o Brasil tinha acesso a dados secretos de arquitetura naval nuclear. Outros diziam que o país já dominava partes essenciais do ciclo do combustível nuclear naval. Nada era confirmado. Nada era negado. E essa ambiguidade se tornou uma arma em si mesma. Em estratégia militar, o que o adversário não sabe costuma ser mais poderoso do que aquilo que ele conhece. Internamente, o legado daquele projeto começou a ser reinterpretado. Não mais como um episódio isolado, mas como o ponto de inflexão da engenharia estratégica brasileira. Documentos classificados indicam que várias decisões tomadas anos depois, investimentos, cortes, prioridades tecnológicas, foram influenciadas diretamente pelas lições aprendidas naquele submarino colossal. O Brasil passou a pensar como potência de longo prazo, mesmo sem se declarar como tal. O mais impressionante é que, apesar de todo esse impacto, a população jamais foi informada. Não houve debates públicos, nem livros didáticos, nem documentários oficiais. A história permaneceu enterrada sob camadas de sigilo, contratos confidenciais e memórias fragmentadas. Muitos dos envolvidos envelheceram sem jamais ver reconhecimento. Outros morreram levando consigo detalhes que talvez nunca venham à tona. Enquanto isso, o submarino, aquele gigante silencioso, continuou operando. Invisível. Indetectável. Tornou-se um símbolo não oficial de uma nova era. Uma era em que o tamanho não era apenas físico, mas estratégico. Uma era em que profundidade significava poder, e silêncio significava domínio absoluto. E, em algum nível, o Brasil fazia parte disso tudo. Anos depois, quando projetos nacionais de submarinos nucleares começaram a ser discutidos publicamente, poucos perceberam que aquela ambição não surgiu do nada. Ela era fruto de um conhecimento adquirido muito antes, em condições extremas, longe dos holofotes. O Brasil não estava começando. Estava apenas revelando a ponta de um iceberg construído em segredo.
Hoje, quando analistas tentam entender como o Brasil conseguiu avançar tão rapidamente em determinadas áreas sensíveis, a resposta oficial é sempre vaga. Cooperação internacional. Investimento em educação. Desenvolvimento gradual. Mas essas explicações nunca contam a história inteira. Porque a verdade é que o país já havia enfrentado desafios muito maiores antes mesmo de admitir que tinha a intenção de enfrentá-los. A participação brasileira no desenvolvimento do maior submarino nuclear do mundo não foi apenas técnica. Foi simbólica. Foi a prova de que o país podia operar no mais alto nível da engenharia militar global sem precisar anunciar isso ao mundo. Foi a demonstração silenciosa de que poder não precisa ser exibido para existir. E talvez essa seja a maior lição de toda essa história. Enquanto algumas nações constroem sua força com desfiles, discursos e demonstrações públicas, outras a constroem no silêncio absoluto, nas profundezas do oceano e nas entrelinhas da diplomacia. O Brasil escolheu esse caminho, não por acaso, mas por necessidade estratégica. O maior submarino nuclear do mundo não é apenas uma máquina de guerra. Ele é um marco invisível da história contemporânea. Um lembrete de que algumas das decisões mais importantes do planeta são tomadas longe das câmeras, longe do público e longe da narrativa oficial. E, por trás dele, existe uma história que quase ninguém conhece. Uma história em que o Brasil não foi espectador. Foi peça-chave.